Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o canal Aloxi vai trazer 11 dicas que, no meu ponto de vista, são importantes para escolher a escola do seu filho. Tanto escola particular quanto escola pública. É necessário termos aí uma visão muito criteriosa, afinal de contas é ali que vamos deixar o nosso filho durante muitos anos da vida deles. Então, eu sou Silvana Barbosa, aproveita, se inscreve no canal agora para não se esquecer, depois deixa seus comentários e divulga o nosso vídeo, compartilha, mais pessoas vão poder ter acesso a essas informações. Então vamos lá. Primeiro, para colocar o filho na escola, principalmente as crianças menores, é uma preocupação muito grande dos pais. Eles querem uma escola de qualidade e aí que está. O que é uma escola de qualidade? Para uma pessoa pode ser uma escola que tenha muito forte a parte de matemática, para outra a escola que tem uma disciplina muito rígida, para outra pessoa uma escola de qualidade é aquela que o esporte é mais forte, outros é a arte. Então, o importante é você ter essa noção. O que é uma escola de qualidade para você? Quando eu falo você, é a pessoa responsável pela criança. Pode ser o pai e a mãe, pode ser os pais, as mães, a avó. Quem é o responsável por essa criança precisa ter essa noção para não se frustrar. Às vezes ela coloca numa escola que é a escola mais cara da cidade ou a escola mais assim assado e às vezes não atende a expectativa. Seria melhor ela colocar numa escola menor, aonde a questão humanizada seja mais próxima da criança. Então cabe aí cada pessoa que for escolher a escola ter isso na mente. Então vamos lá. Primeiro, identificar a escola próxima à residência ou ao trabalho, ou próximo de quem fica com a criança. Quando eu falo proximidade, é proximidade mesmo. É muito complicado a criança ter que viajar muito para a escola. Às vezes é necessário? Ok, se essa for a necessidade, não tem problema. Mas aí a gente tem que pensar, se numa emergência, qual é o tempo que eu vou chegar naquela escola? Qual é o tempo que a criança vai se deslocar para aquela escola? Então, realmente seria bem interessante que essa escola fique próxima, né, à residência ou ao trabalho ou à pessoa que cuida da criança. Então isso é algo que, no meu ponto de vista, é importante. Outra coisa importante é fazer o percurso até a escola e saber qual é o tempo que você vai ter para levar a criança na escola. Se você vai levá-la de carro, você tem lá meia hora, faça o percurso no horário da escola, se você consegue fazer aquele percurso ou se você vai ter que sair mais cedo de casa, e coloque tudo isso na balança. Por quê? Uma coisa é você ficar 40 minutos no trânsito um dia. Uma coisa é isso se repetir durante um ano inteiro. Esse nível de estresse, tudo bem para você? Se tudo bem, sem o menor problema. Se não, então talvez seja a hora de repensar, né? O que é mais importante para essa criança em termos de distância. E aí existe a possibilidade de uma van ou de uma carona. É possível ter uma van? Tem, né? Van que vai levar daquele bairro para aquela escola. Existe um grupo de crianças que pode ser dividido, um dia, né, um responsável leva, no outro dia o outro, e assim vai fazendo uma diversificação. Então isso tudo é importante antes de fazer a matrícula da criança. E de preferência, antes de levar a criança para conhecer a escola, é importante que os pais decidam. Não é muito interessante você estar levando a criança nessas suas visitas, porque você vai desenvolver um nível de estresse grande para a criança. A criança pode gostar de alguma coisa naquela escola que talvez você não goste, ela pode ficar frustrada. Então, não é momento de levar a criança junto nessa investigação. Quarto ponto, agendar um horário para conhecer a escola. Então, agendar com a direção, com a coordenação pedagógica, para você entrar na escola, conversar, perguntar o máximo de coisas que você tiver, né, interesse de estar perguntando, para realmente conhecer essa escola e como que ela funciona. Quinto, ir o responsável para trocar ideias, né, sobre o que vocês viram. Então, não vá na escola sozinho.
né? Vá 2 pessoas. Se você é responsável sozinho pela criança, mas leve uma pessoa da sua confiança para trocar ideias, para amadurecer. É importante, né? Você tá trocando ideias com outra pessoa. Às vezes você tem uma visão, a pessoa tem outra, e é naquela conversa vocês amadurecem, voltam na escola, questionam novamente alguma dúvida que ficou. Então, é importante nesse momento essa troca de informação. Ou se você conhece alguém que já tem um filho naquela escola, troca ideia, vê o que é de positivo e de negativo, lembrando que toda escola vai ter pontos negativos e positivos. O que você precisa saber é que se aqueles pontos negativos e positivos são algo que você vai aceitar dentro daquilo que você espera, né, da escola para os seus filhos. 6º ponto, conhecer a proposta pedagógica da escola e concordar com ela. Tem escolas que elas vão dar muita ênfase lá para o vestibular. Então a criança desde o primeiro aninho já vai estar sendo treinada para teste, para vestibular, para responder questões nessa linha. Ok, se você acha que esse é o caminho, aí é a família que vai decidir. Tem outra escola que ela vai estar desenvolvendo a arte, a criatividade, o esporte, para a criança ser mais livre, ter uma escolha, né, muito mais tranquila nesse sentido de liberdade. Você concorda com isso? Então, essa é a escola ideal. Tem algumas escolas que elas fazem muito promoção de solidariedade, visitam asilos, visitam hospitais, visitam creches, faz campanhas de arrecadação todo bimestre e vão nos lugares, né, fazer essa solidariedade. É essa linha que você acredita? Ok, aquela é a escola para você. Então, no começo, você vai ter que ter essa percepção. E aonde você observa isso? Na questão pedagógica da escola, fazendo perguntas, né? O que é mais importante na sua escola? Qual que é o peso? O que vocês fazem? Então, essas coisas, elas são objetivas, que estão na proposta pedagógica e que é importante você entender se você concorda ou não com aquela proposta pedagógica, e aí sim vai ser a escola que você vai escolher. 7º ponto, conhecer profissionais e o espaço da escola. Isso é importante. Conhecer o espaço, ver se tem quadra, se tem cantina, como que é o estacionamento para professores, estacionamento para os pais deixar as crianças, se o estacionamento tem perigo para as crianças ou não, se tem muita escada, se não tem. Essa parte do prédio, ela é importante. E mais importante que isso é conhecer os profissionais, observar se os profissionais se mostram felizes ali no trabalho. Por quê? Profissional, ele faz toda a diferença. Lógico que um prédio perfeito é excelente, mas se você não tem um profissional dedicado, carinhoso, atencioso e que esteja satisfeito, o resultado talvez não seja aquele que você espera. Às vezes a escola tem muita estrutura, mas ela trata o profissional de forma bem promíscua. Então talvez aquela escola não seja adequada, porque o profissional talvez ele não vá vestir a camisa, né? E talvez tenham escolas que estejam com menos questão física e que o profissional você vê lá cantando, rindo, brincando, com uma relação boa com a direção da escola, talvez aquele profissional esteja mais satisfeito. E a gente sabe, né, um profissional satisfeito, ele trabalha melhor. Então é importante você ter essa noção. Como que a gente vai conhecer esse profissional? Observando, né? Observando não só o professor, observando como que a direção e a coordenação trata a cozinheira, trata o porteiro, trata a moça da limpeza, trata a pessoa da secretaria. Quando você estiver lá, você tem que ter esse olhar, essa observação. Talvez fazer algumas perguntas aqui e ali e tentar entender como que é essa relação pessoal na escola, que é muito importante. 8º, saber quantos alunos tem em cada classe. Se é uma classe muito cheia ou não, porque aí você vai ter noção se o profissional vai estar sendo sobrecarregado ou não. Salas muito cheias, o rendimento escolar da criança que tem alguma dificuldade acaba sendo problema, porque o professor não vai ter condições de estar atendendo, né, tantas crianças ao mesmo tempo. Então é importante você ter uma noção de quantas crianças tem na sala. 9º, saber se tem professor auxiliar, principalmente para séries iniciais, os alunos mais novos. Tem professor auxiliar? Ótimo. Não tem? Tá, mas a sala é pequenininha? Tudo bem. Tem muito aluno e não tem ainda o professor auxiliar, então aquele professor tá com muito trabalho. Então talvez o resultado que você espere
ali da sala de aula não seja realmente o que você precisa naquele momento. 10º, saber o preço da escola, isso é importante, né? Se ela cabe no seu bolso, se for uma escola particular. 11º, conhecer os gastos adicionais. E aí pode ser na escola particular e na escola pública também. Porque tem escola pública e escola particular, né? A escola pública não tem o pagamento, mas às vezes ela tem algumas coisas que você não sabia e que vai ter gastos. Por exemplo, uniforme, custo do uniforme, se tem muitos estudos do meio. De repente tem escola que a cada 2 meses vai passear, vai viajar e esse custo é da família. Se a escola tem cantina ou se o lanche ele se for escola pública é de todo mundo, mas tem uma cantina, você vai ter gasto nessa cantina, como que a criança ela vai reagir? Não, eu não tenho como manter uma cantina, então tem que estar conversando com a criança, que a cantina vai ser só de vez em quando, se vai ter muito passeio. Tem escola que faz muita apresentação, né, para as pessoas que estão, para os pais que estão de fora, e aí tem as fantasias, isso tem curso. Então tudo isso é importante você conhecer antes de colocar a criança ali, né? Por quê? Porque depois que você está na escola é muito mais difícil você estar negociando essas coisas. Ok, então os 11 pontos estão aí. Depois de você ter decidido, né, mais ou menos onde você vai colocar o seu filho, a sua filha, leve a criança para conhecer e observe qual que é a reação dela, né? É importante você observar se ela se sente bem ali dentro ou se ela se sente mal. Essa observação ela é muito sutil, mas é importante você ter, porque às vezes você faz toda uma expectativa e a criança ama, adora. Às vezes ela não vai se sentir tão à vontade porque ela não se identifica com aquele grupo. Então é importante ter essa noção antes de começar realmente a fazer a matrícula. E se durante o ano escolar precisar fazer uma mudança, é importante que faça, né? Conversando muito, tanto com a parte pedagógica, lógico que ninguém quer perder aluno, mas é importante também ter essa noção. Se não dá certo numa escola, por que não mudar, né? Não dá pra gente deixar uma criança num local que ela não está satisfeita. Ou você fazer um sacrifício muito grande e a criança não progredir. Então é muito importante. Nós estamos agora no final do ano, então é importante começar a ver, né, em que escola que você vai matricular seu filho agora no próximo ano. Ok? É isso que o canal Alox deixa hoje. Eu espero que eu tenha contribuído. Aproveita, deixa aqui os seus comentários. Quem já passou por isso, como que foi? Compartilha o nosso vídeo e se inscreve no canal. Assim mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo. E eu te aguardo para um próximo vídeo. Até mais!